ETFs são o melhor investimento que qualquer investidor iniciante pode fazer e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Antes de começar esse vídeo, eu quero te dizer que o próximo vídeo que eu vou trazer aqui no canal também vai ser sobre ETFs e uma notícia muito boa dos ETFs que vai acontecer na nossa bolsa nesse ano. Então, se você não quer perder o próximo vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e também, se esse vídeo está te ajudando, não esquece de deixar o like para eu saber que isso realmente pode te ajudar e para esse conteúdo também chegar a mais investidores que querem conhecer sobre o mundo dos ETFs da nossa bolsa. Mas então tá bom, vocês sabem que eu odeio enrolação, então vamos logo para esse vídeo. O que são esses ETFs, como que eles funcionam, por que é bom para investidor iniciante? Eu vou responder tudo isso para você e também nessa ordem. Então, começando aqui realmente pelo início, o que são esses tais desses ETFs? ETF é basicamente uma cesta de ativos. Como assim? Imagina que hoje você pode ir na bolsa e comprar uma ação da Petrobras, certo? Tudo bem, você vai ter comprado uma ação de uma empresa. Só que você também pode fazer o seguinte, você pode comprar uma ação de BOVA11. O que é BOVA11? BOVA11 é basicamente uma cesta de ativos que investem em todas as empresas que estão no Ibovespa, na nossa bolsa de valores. Então, nesse caso, você vai comprar uma ação de BOVA11, só que na prática você vai ter mais de 300 ações, porque nessa cesta de ativos você vai ter muitas ações. Então, gestores de grandes empresas fazem isso, trazem esses ETFs para nossa bolsa de valores para que a gente tenha essa possibilidade de comprar uma ação e investir em 300 empresas diferentes. Todos esses ETFs são atrelados a algum indexador. Como assim um indexador? Como eu falei para vocês, existe o indexador Ibovespa, certo? Você provavelmente já ouviu falar que Ibovespa subiu 2% ou caiu 2%, e é isso que esse índice, que esse ETF vai replicar. Se você investe no BOVA11, que é um ETF que existe, que replica a nossa bolsa de valores, se a nossa bolsa de valores se valorizar, o seu ETF vai se valorizar, porque ele tem todas as ações que estão no Ibovespa. Mas se o Ibovespa se desvalorizar, aí o seu ETF também vai se desvalorizar, porque mais uma vez ele replica literalmente todas as ações da nossa bolsa de valores. E também um último detalhe muito importante para você saber dos ETFs, todos eles terminam com 11. Tem aquele ticker de 4 letras e aí eles terminam com 11. E aí tá bom, eu já entendi que é uma cesta de ativos e tudo mais, mas quais que são as vantagens e desvantagens de eu investir num ETF? Por que eu devo ou não devo investir num ETF? Bom, primeira vantagem, você tem uma diversificação muito grande, concorda comigo? Você vai comprar um papel de ação, mas, mais uma vez, na prática, você vai ter 300 ações na sua carteira. E isso te traz uma diversificação muito grande. Concorda comigo que se você compra uma ação de Petrobras e a Petrobras cai 10%, você perdeu 10%? Só que, se você compra uma ação de BOVA11 e aí dentro do BOVA11 a Petrobras cai 10%, mas outra empresa sobe 10%, você fica no 0 a 0? Então, isso quer dizer que você consegue ter uma diversificação muito grande ao comprar ETFs. A segunda coisa é que eles têm um baixo custo. Como eu falei, você vai comprar uma ação e na prática vai ter 300 ações. Caso você quisesse comprar essas 300 ações, você vai precisar de, sei lá, uns 10 mil reais no mínimo, porque tem ações que são caras dentro desse fundo, né, dentro desse ETF. Então, isso é muito bom, você tem um baixo custo, você tem um custo realmente bem baixo para conseguir se diversificar e ter ótimas empresas na sua carteira. Outra coisa também que é uma vantagem muito grande é que tem uma facilidade muito grande. Pensa que assim, você vai dar o seu dinheiro para um gestor, esse gestor vai montar essa cesta de ativos para vocês, na verdade essa cesta de ativos já existe, né? Já tem investidores investindo nela, você vai lá e vai ser mais um que vai investir nela. E cara, esse é um gestor que vive literalmente a vida dele fazendo isso. Não vai ser você que vai administrar esse ETF, vai ser um gestor que vive fazendo isso. Então você tem uma facilidade muito grande. Você simplesmente vai na bolsa de valores, paga o preço desse ETF e aí vai ter um gestor muito bom trabalhando para você 24/7. Você não vai precisar fazer mais nada. Você simplesmente vai investir lá e acabou. Mas agora, como as desvantagens, a gente tem aí a tributação de 15% do lucro que você vai ter na venda desses ETFs. Então vamos supor, você comprou o ETF a R$10, ele passou para R$12, você vai ser tributado em 15% desses R$2, mas
caso a sua quantidade total de dinheiro seja acima de 20 mil reais, porque na nossa bolsa é o seguinte, você só paga imposto de renda sobre o lucro se esse montante total for acima de 20 mil reais. Então vamos supor, você tem 40 mil reais em ETF e aí esses ETFs se valorizaram. Nesse caso, você vai pagar imposto de renda. Mas se você tiver 5 mil reais em ETF e eles tiverem se valorizado, você não vai pagar nada de imposto de renda. E outra desvantagem também que dá para trazer aqui para vocês é que, como eu falei, você vai ter muitas ações nesse ETF. Então, às vezes, para você, pode ter alguma ação que você não goste tanto, pode ter uma empresa que você não goste tanto, e isso pode, querendo ou não, ser um pouco desvantajoso para você, concorda comigo? Você vai ter uma ação que você não curte tanto e você vai investir nela. Então, isso pode ser aí também uma desvantagem muito grande dos ETFs. Então tá bom, trazendo para você aqui rapidinho quais são os ETFs que existem, quais que são os mais famosos, só para eu te situar um pouco melhor nesse mercado. Olha, como eu já disse, primeiro você tem o BOVA11, que é o ETF que replica o índice da nossa bolsa. Então você vai ter literalmente uma ação na sua carteira que vai replicar o índice Bovespa. Se ele subir, você ganha, se ele perder, você perde. Outro ETF que muita gente conhece é o Small11, que replica aí o índice das Small Caps. Então, sabe aquelas empresas de baixa capitalização da bolsa? Então, você consegue ter praticamente todas elas em só uma ação. E aí, esse ETF vai replicar o índice das Small Caps. Outro também muito comum é o XFIX11. Ele replica o índice dos fundos imobiliários, o IFIX. Então, você vai ter aí muitos fundos imobiliários na sua carteira e vai acompanhar esse índice do IFIX. Aí, um quarto ETF que também é muito comum é o IVVB11. Ele replica o índice S&P 500, que, a grosso modo, são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então, sim, caso você queira ter uma diversificação também internacional, comprar empresas dos Estados Unidos, com esse ETF você faz isso. O IVVB11 é muito bom por conta disso. Aí você tem também o Hash11, que é um ETF que entrou ano passado na nossa bolsa, que tem aí alguns índices de criptomoedas, então caso você queira se expor ao mundo das criptomoedas, o Hash11 pode fazer isso para você. Você tem também o WRLD11, que basicamente replica o mundo inteiro, então é uma diversificação surreal, e também o EURP11, que replica aí a bolsa lá da Europa. Então, esses aqui são alguns dos ETFs que eu achei importante trazer para vocês. É óbvio que assim, existem outros 100, 200, 300, existem muitos ETFs que replicam de tudo na nossa bolsa. Então eu vou deixar um link aqui na descrição com um site que mostra todos os ETFs que você pode comprar, e aí, se você quiser dar uma olhada, eu recomendo total, porque, tem muita coisa, eu juro que tem coisa que você nem tem ideia que pode existir. Mas tá bom, eu te falei como que funciona, as suas vantagens e desvantagens, quais que são os mais conhecidos, e por que de fato eu vou investir, né? Por que faz sentido eu investir em ETF, sendo que eu posso comprar as minhas próprias ações? Olha, como eu disse, ETFs são para pessoas mais iniciantes na nossa bolsa. Eu já tive muitos ETFs na minha carteira. Quando eu era lá iniciante, eu não tinha a capacidade de escolher as minhas próprias ações, porque eu não sabia muito bem como o mercado funcionava, eu não sabia muito bem como analisar uma empresa, e os ETFs me ajudaram em relação a isso, porque eu comprei uma cesta de ativos onde tinham empresas das quais eu não gostava muito, mas naquele momento era melhor eu fazer isso do que optar por apenas uma ação que eu pudesse perder muito dinheiro. E aí, enquanto eu investia nesses ETFs, eu fui estudando cada vez mais para aí sim, depois de ter estudado muito tempo, ter conhecimento para escolher as minhas próprias ações e para tomar as minhas próprias decisões. Então, cara, os ETFs são muito importantes para que você comece a ter um gosto da renda variável, comece a entender oscilação diária, comece a entender economia, e é muito importante que você invista neles no começo, porque se você investir em apenas uma ação e essa ação se desvalorizar, você vai ficar muito frustrado, você vai achar que bolsa de valores é cassino, e isso não é verdade. Eu sei que se você está vendo esse vídeo, você sabe que isso não é verdade. Então, é muito importante que antes de você começar a investir em ações de fato, você comece pelos ETFs. Eu trouxe um vídeo de como começar a investir sendo menor de idade, eu vou deixar um link nos cards e também na descrição, que eu explico tudo isso com muito mais calma, é um vídeo muito mais mastigadinho para vocês, mas nesse vídeo eu só queria te trazer o porquê que esses ETFs são tão importantes pra gente. Se eu te ajudei, não esquece do like, de se inscrever e tamo junto!